Fala comigo, meu jovem, como é que você tá? Tudo bem com você? Espero que sim, espero que tudo esteja maravilhosamente bem aí do outro lado. Chegando aqui o seu professor de maior capital estético, o platinado do Monster, chegando para mais uma super aula de informática, tá beleza? Hoje nós vamos trazer uma super dica para você que vai fazer o concurso da PM do Espírito Santo. Você que tá de olho nesse edital aí, você que quer fazer essa prova, tá beleza? Você que quer ser um policial militar, hoje nós vamos trazer, não vai ser uma, vão ser várias dicas focadas, dicas baseadas nas provas anteriores, baseadas nas questões, tá beleza? Do Instituto OCP. Então, você que tá aí do outro lado, vem comigo, porque hoje vai ser top, hoje vai ser hoje vai ser maravigoso, tá beleza? E tá vendo esse cabelo branco aqui? Isso é de tanto vocês falarem que estão errando questão de informática, falarem que não conseguem acertar informática, que não conseguem aprender informática. Tá me deixando maluco isso, cabelo branco, ó, por causa disso, tá beleza? Ó, pode ver que já tá voltando um pretinho aí, porque muita gente tá assistindo minhas aulas e estão pegando os macetes. Então faça favor de assistir essa aula, prestar atenção, tá? E não vacilar na hora da prova, tá? Não vai dar uma de doidão na hora da prova, não vai dar uma de maluco, tá? Vamos acertar a questão. Lembrando que todos os links dos cursos do Monster para a PM do Espírito Santo tá na descrição, tá? A assinatura tá na descrição, então se você quiser uma preparação de mais longo tempo, né? Uma preparação que dure mais tempo, a gente tem a nossa assinatura aí no Monster Concursos, né? A gente tem a assinatura ilimitada, que te dá acesso a todos os cursos do Monster, tá? É muito bom, tá? Eu aconselho, né? Geralmente, eu aconselho os alunos a fazerem a assinatura ilimitada. Por quê? Porque às vezes você faz a PM do Espírito Santo, mas às vezes você quer ir ali em Minas Gerais fazer um concurso da PM, aí você quer ir em São Paulo também, às vezes ali na Bahia, no Rio, que é tudo do ladinho ali do Espírito Santo, né? Então assim, você pode estudar para vários concursos, tá beleza? E vai ter tudo lá na assinatura ilimitada do Monster, certo? Lembrando que também a gente tem na descrição, tá? O Monsterflix, beleza? Se não tiver na descrição, o editor tá vacilando, coloca o Monsterflix na descrição, que é a nossa plataforma de vídeos, para você que tá quebrado, sem dinheiro, ou para você que quer conhecer mais os professores do Monster Concursos. Então você acessou lá, Monsterflix, tá beleza? Tem todas as videoaulas que a gente dá no Monster Concursos, organizadas direitinho por edital, por concurso público, tá? Então vai ter lá, PMES, vai ter lá no Monsterflix, você vai conseguir assistir todas as videoaulas da PMES organizadas, tá? Que a gente deu aqui no YouTube, beleza? Então é uma plataforma de vídeos gratuita. Opa! Bati no microfone aqui, tá? Então, aulinha de português, hein? É a plataforma. O que é gratuito, galera? A plataforma. Então, a plataforma é gratuita, tá? Então, a plataforma de vídeos gratuita do Monster Concursos, tá? E a gente também tem um Monster Questão. Caraca, professor, é muita coisa? É muita coisa, tá? É muita coisa que a gente tem pra oferecer pra vocês aqui no Monster, certo? Então, olha só, vamos jogar no slide. Já falei demais, já fiz o vexame, já vendi o meu peixe. Agora vocês comprem um peixe na minha mão, tá beleza? E de todo, não se esqueça de deixar o seu like, tá beleza? Não se esqueça de deixar o seu pedacinho de agradecimento aqui neste vídeo, tá certo? Então, por favor, se eu estou te ajudando, se a gente tem ajudado você na sua preparação para concurso, deixa o seu agradecimento. Como é que você faz isso? Like. E comentário também, beleza? Olha só, vou jogar aqui no slide. Galera, seguinte, presta atenção. PMES Soldado, tá? Resolução de questões do Instituto AOCP, tá beleza? Então, nós vamos resolver questões da AOCP sobre informática, tá beleza? Questões da AOCP sobre informática, tá? Então, se você vai fazer um concurso da AOCP, é interessante que você esteja de olho nessa aula, tá? Porque isso vai valer, né, para qualquer outro concurso que a OCP fizer, tá beleza? Qualquer outro concurso que a OCP fizer. Se a OCP fizer concurso de adestrador de cachorro, vale, tá? Porque a gente vai entender como a banca cobra, tá? Então, bora lá, bora começar aí a nossa aula. Lembrando que, né, quem quiser tirar dúvida, qualquer crítica, sugestões, pode ir lá no Instagram lá que eu sempre estou atendendo a vocês, Rodolfo de Alves. Olha só,
Vamos para a primeira questão de hoje, né? Vamos ficar ligeiro, hein? Vamos ficar ligeiro. A palavra que eu mais gosto na hora de fazer provas e concurso é: você tem que ser ligeiro, você tem que ser safo, meu irmão. Você tem que ser safo, tem que estar ligeiro para fazer provas de concurso e para ser aprovado. Vamos lá? Então vamos aprender a resolver questões. Na utilização de um computador, existe um programa que, além de gerenciar a execução de programas, aplicativos, atua como uma interface entre o usuário e o hardware do computador. Galera, programas aplicativos, né? Quando a gente fala de programas aplicativos, a gente está falando aqui de programas que fornecem aplicações, tá? Para nós fazermos algo, né? Para nós fazermos algo. Então, programas aplicativos, o Word, o Office, o Word, o Excel, PowerPoint, tá? Isso são programas aplicativos, tá? Atua como interface entre o usuário e o hardware, tá beleza? Opa, show de bola. Do computador. O nome desse tipo de programa é, galera, questão é o que eu costumo falar, essa questão é melzinho. Melzinho, pega esse melzinho e você não pode perder essa questão. Porra, ó, quando eu vejo essa questão na prova e o sorriso, ó. O sorriso vai lá em cima. Por quê? Porque, pô, isso aqui não dá para errar na prova, tá, galera? Às vezes você está começando agora, você pode até ter uma dificuldadezinha, mas você nunca mais vai ter uma dificuldade nisso e você que já estuda não pode errar, tá? Quando a gente fala de um software, tá? Quando a gente está falando da utilização de computador, tá? Utilização de um computador. Vamos lá. A pessoa está utilizando o computador. E ela está falando, e a questão está falando de um software que a função dele é fazer o meio termo entre a interface de usuário e o hardware. Galera, esse software é o sistema operacional. Esse software é o sistema operacional, tá beleza? É o sistema operacional. Isso aqui você não pode errar, tá? Isso aqui você não pode errar. Vamos aqui. O que acontece? Quando a gente monta uma máquina, quando a gente monta um computador, tá? Propriamente dito, o computador ele é um conjunto de hardware, tá beleza? Então o computador ele é um conjunto de hardware, certo? Galera, você compra um monte de peça física, tá? Então tá lá o seu computador, beleza? Esse computador ele é um conjuntão de hardware, tá? Esse aqui é o seu gabinete, certo? Esse aqui é o seu gabinetezinho, beleza? Opa, o desenho falhou aqui. Esse aqui, opa, tá meio bichado aqui, pera aí, deixa eu fazer um desenho top, que eu tô acostumado a fazer aqui, porque eu sou desenhista do bom. Então, quando você compra lá o seu computadorzinho maravilhoso lá, tá ok? Essa caixa aqui, nossa senhora, não entendi nada que eu fiz, mas enfim, essa caixa aqui, aqui dentro tem um monte de hardware, tá? Aqui dentro tem um monte de hardware. Então, o computador, ele é basicamente um conjunto de hardware, tá? Então, você comprou o seu PC, eu vou colocar aqui PC, né? Que é o personal computer, pode ser um notebook, tá? Isso aqui dentro dessa caixa, a gente vai ter hardware, tá ok? O que são os hardwares, galera? São componentes físicos, tá? Beleza? Isso são os hardwares, são os componentes físicos, certo? E aí dentre os hardwares, né, dentre os hardwares existentes, né, a gente tem os vários hardwares, né? Então a gente tem o processador, tá beleza? O processador. Opa, letrinha horrorosa. Vamos melhorar um pouco essa letra, professor. Então, tudo isso aqui vai ser hardware, tá beleza? Então, deixa eu só. Então a gente tem, ó, o processador, beleza? A memória, tá ok? A gente tem o HD barra SSD, tá certo? Então, tudo isso aqui é hardware, beleza? Os hardwares, galera, eles nos fornecem recursos, tá?
esses hardwares, eles nos fornecem recursos computacionais. Então, recurso de memória, recurso de processamento, tá? Então, a memória fornece recurso de memória para nós armazenarmos os programas executados. O HD oferece recurso de armazenamento. O processador nos fornece recurso de processamento, tá beleza? Então, nós temos os hardwares e os hardwares nos fornecem recursos, beleza? Nós precisamos consumir esses recursos. Como que nós consumimos esses recursos? Com os aplicativos, tá? Com os aplicativos, com os softwares, tá beleza? Com os softwares, ou seja, Word, tá? Excel, PowerPoint, tá beleza? Isso aqui consome recurso de hardware. Então, os aplicativos, tá beleza? Os aplicativos consomem, tá beleza? Consomem, tá? Oxe, volta aqui. Epa, cliquei aqui. Os aplicativos, né? Eles consomem recursos de hardware, certo? Os aplicativos consomem recursos de hardware. Só que os aplicativos, eles são instalados dentro de um sistema operacional, tá? Os aplicativos, eles são instalados dentro de um sistema operacional. Beleza? E aí, qual que é a função desse sistema operacional? É fazer, né, essa interface, tá beleza? Essa interface do usuário, tá? Então, o sistema operacional, ele vai estar aqui, tá certo? E aqui a gente vai ter os hardware. Beleza? Então, o sistema operacional ele vai fazer essa interface do usuário, tá? Ou seja, o que é a interface do usuário? É o que eu estou vendo, é o que me permite interagir com o sistema operacional. Qual que é o tipo de sistema operacional? O Windows, pô. O Windows é um sistema operacional. Então, o Windows 10. Isso aqui é um sistema operacional, tá? Então, o sistema operacional vai fazer, ele vai criar uma interface, tá? Para mim, usuário, que eu vou poder interagir com esse sistema operacional. E aí eu vou poder usar os aplicativos, tá beleza? Eu vou poder usar esses aplicativos. E esses aplicativos, eles fazem o quê? Eles consomem os recursos computacionais. Então, o que o sistema operacional faz? Ele é um intermediário, tá? Ele é um intermediário entre os aplicativos e os recursos computacionais. Então, o sistema operacional, ele permite que os aplicativos consumam recursos computacionais, tá certo? Permite, tá? Permite, né? Permite usar recursos computacionais. Permite que os aplicativos instalados neles consumam recursos computacionais. Então, vejam que só o hardware sozinho, ele não faz nada. Eu preciso que, atrelado a esse hardware, eu tenha um sistema operacional, tá certo? O sistema operacional, ele vai fornecer uma interface, tá? Ele vai fornecer uma interface. Essa interface, ela pode ser uma interface gráfica, bonitinha, igual ao do Windows, ou pode ser uma interface, por exemplo, Shell, igual a alguns sistemas operacionais Linux, tá? E aí, essa interface vai permitir com que, por exemplo, eu instale aplicativos, tá? Como Word, Excel, PowerPoint, o Google Chrome, tá certo? Google Drive, vários aplicativos, vai me permitir instalar esses aplicativos, tá? E esses aplicativos vão consumir recursos computacionais. Então, o sistema operacional, ele faz o intermédio entre os aplicativos instalados nele e o consumo de recursos, tá? Tá? Então, ele faz esse intermédio aqui, ó. Ele transforma, né, o sistema operacional, transforma recurso de hardware, tá beleza? Permite com que recursos de hardware, na verdade, né, permite com que recursos de hardware sejam consumidos por softwares, tá certo? Então, a gente tem uma parte física, tá? Física, isso aqui é físico, tá? E os softwares são lógicos, tá?
beleza? O sistema operacional é um software, tá beleza? O sistema operacional é um software também, tá? Então, toda vez que a gente fala de algo lógico, a gente está falando de um software. Se a gente fala de algo físico, a gente está falando de um hardware. Então, para finalizar, para você nunca mais errar, o sistema operacional, ele é um software, tá beleza? Ele é um software que cria uma interface com o usuário, tá certo? E permite que o usuário instale aplicativos, tá beleza? E consuma recursos de hardware, tá beleza? Ele vai consumir os recursos de hardware através da utilização dos aplicativos, tá certo? Um aplicativo, para ele ser executado, ele precisa de recursos de hardware. Quais os recursos? Processador, memória e armazenamento. Basicamente são esses os principais recursos, tá certo? O próprio sistema operacional, para ele funcionar, ele consome recursos de hardware, tá beleza? Então o sistema operacional é um software que consome recursos de hardware e permite com que outros softwares sejam instalados dentro dele para que esses softwares também consumam recursos de hardware, tá certo? Então ele faz essa transformação que permite que hardware seja consumidos por software, tá certo? Beleza, então. Correto é nós vimos, letra D, tá ok? Galera, programa utilitário, tá? O que é um programa utilitário? Seria o Word, o Excel, o PowerPoint, tá? Então, o que é um programa utilitário? Seria o Word, o Excel, o PowerPoint, um programa que a gente utiliza no dia a dia, tá? Isso aqui seria um programa utilitário, certo? Aplicativo básico, sim, não existe uma definição clara do que é um aplicativo básico, tá? Mas um aplicativo básico seria um aplicativo que é necessário para as tarefas do dia a dia, tá? Então, por exemplo, o Word poderia ser considerado um aplicativo básico. Dentro do Windows, a gente tem o Notepad, né? Que é o bloco de notas. Ele poderia ser considerado um aplicativo básico, tá beleza? Software de prateleira, são softwares prontos, tá certo? Então, se você, por exemplo, tem um comércio, né? E você tem lá o software do supermercado lá, que a galera usa, tá? Muito desses softwares de supermercado, de restaurante, de clínica, a gente chama isso de software de prateleira, tá? Porque é um software que ele é feito para várias pessoas, ele não é feito para um cliente específico. O cara vai lá, compra e instala no computador e ele não pode personalizar ele, tá? É um software de prateleira, certo? E a gente tem a interface humano-computador. O que é essa interface humano-computador? É o que, por exemplo, o sistema operacional, o que o Windows faz, tá? A gente tem a máquina, né, que é os recursos computacionais, e a gente tem um ser humano querendo utilizar esses recursos computacionais para executar tarefas, tá ok? E aí a gente cria um sistema operacional que permite com que o ser humano, de certa forma, interaja com esses recursos computacionais para executar as tarefas necessárias, tá beleza? Isso é uma interface humano-computador ou humano-máquina, né? Quando você chega, por exemplo, você chega lá no caixa eletrônico, tá certo? O caixa eletrônico é uma máquina, tá beleza? E ali por trás ali tem o quê? Vários recursos computacionais que são fornecidos. Você consegue interagir com a máquina do caixa eletrônico através de uma interfacezinha lá, de uma tela que você vai clicando nos botões. Aquilo é uma interface humano-máquina. Você tem uma máquina que fornece um recurso, que você quer usar esse recurso, e você precisa interagir com ela, tá certo? Isso é uma interface humano-máquina. Beleza? Tranquilão. Correto aí, letra D. Questão de número 2, beleza? Ubuntu e Fedora são nomenclaturas que representam... Olha só, galera... De novo, questãozinha bem básica, tá? Tranquilo. Professor, eu não gosto muito dessas aulas que você resolve questão. Eu não gosto de resolver questão, eu não gosto de não sei o quê, eu não gosto de nada, eu sou chato. Vou te dar uma dica, tá? Prova, passa quem resolve questão. Passa quem acerta a questão, tá? Vou te lembrar disso. Você pode saber toda a matéria, mas se você marcar o X no lugar errado, você vai errar. Tá? Então, se você... Eu não gosto de questão, eu não gosto de resolução de questão. Eu acho que a gente não tem que resolver muita questão. Se você... E um monte de coisa, é uma encheção de saco danada. Tá? Se você não gosta, vou te dizer uma coisa. Você não vai ser aprovado, meu querido. Tenha certeza disso. É bem provável que você não vai ser aprovado. A não ser que você esteja muito inteligente mesmo, ou que você fique anos da sua vida estudando, tá? Enfim... Eu gosto do caminho mais curto, né? Eu sou preguiçoso. Eu gosto de ficar à toa, de não fazer nada, muitas vezes, tá? Às vezes eu gosto de sentar e ficar olhando pro teto, escutando minha música. É mesmo, professor? Trabalho muito, mas e tem vezes que eu gosto de sentar e não fazer nada, e é isso. Conversar fiado. Então, eu trabalho com a lei do menor esforço, né? Então, o que é a lei do menor esforço? O que eu vou fazer
que vai me trazer mais retorno, tá? Então, eu vou gastar menos energia para ter mais retorno, tá? E sempre quando a gente está falando em concurso público, resolver questões aliada à resolução de questão, aliada ao estudo da matéria, vai trazer menos esforço para você. Você vai fazer menos esforço. Se você só estuda na hora de fazer a prova, você vai ter que fazer muito esforço. Se você estuda por 5 dias direto e depois resolver questão, você vai ter que fazer mais esforço. Tá beleza? Viu algo, leu alguma matéria, resolve questão. Professor, mas eu não sei nada. Não interessa. Não interessa. Você nunca vai saber tudo, tá? Então, mesmo que você não saiba, resolva a questão, que isso vai te dar um direcionamento de como as coisas funcionam, tá beleza? E se você não gosta de resolver questão, tá? Tem uma péssima notícia para você. A prova é de resolução de questão. Se você tem medo de resolver questão, outra péssima notícia. A prova é de resolução de questão. Se você não gosta de aulas onde são resolvidas questões, você gosta de aula que é quadro o tempo inteiro, é slide o tempo inteiro, vou te dar uma péssima notícia. A prova não é de ver videoaula. A prova é de resolver questões. Não sei se você prestou atenção nisso. Não sei se você já sabe disso. Talvez você é novo no concurso público, no mundo aí de concurso público. Mas no final, a prova se resume a resolver questões. Professor, mas é isso, é aquilo. Irmão, passa no concurso primeiro, seja aprovado, e aí depois você vem me contar o que funcionou ou não para você, tá beleza? Antes de você ser aprovado, siga as dicas das pessoas que foram aprovadas, tá ok? Então, resolução de questões é básico. Passe a amar resolver questões, mesmo que você não saiba nada, tá ok? Então, bora lá para a gente resolver mais uma questão aqui, ok? Olha só, essa questão, galera, é bem tranquila, tá? Quando a gente está falando aqui, ó, de Ubuntu e Fedora, tá? Fedorento, um Ubuntinho fedorento, a gente está falando de tipos de... A gente chama isso aqui distribuições. Tá? Distribuições Linux. Tá beleza? Distribuições Linux. Tá certo? Quando a gente fala de Ubuntu e Fedora, a gente está falando de distribuições Linux. São provavelmente as distribuições mais famosas, né? Além disso, né, a gente tem uma que é a Debian, tá? A gente tem o Linux Mint, certo? São distribuições também mais famosas, mas principalmente o Ubuntu, tá? O Ubuntu é a distribuição Linux muito famosa. O Fedora, tá? A gente tem Red Hat também, né? É uma distribuição Linux. Tá? A Red Hat geralmente é focado em empresas, em servidores e tudo mais, mas tudo isso são distribuições Linux, tá beleza? Então, Ubuntu e Fedora são nomenclaturas que representam web browsers? Não. Então a gente já está aqui. Cliente de e-mail? Também não. Já está errado. Já. A gente nem continua. Novas opções de comunicadores instantâneos que podem substituir Skype? Errado. Distribuições do sistema operacional Linux. Show de bola. Beleza? Ferramentas para a remoção de pragas e vírus, como os ransomware. Errado. Beleza? Então, a gente tem isso. Tá? Galera, é o seguinte. Quando a gente fala de Linux, né? Quando a gente fala de Linux, tá? Eu escrevi Linux. Linux é a base, tá? Linux é a base. Tá? O Linux é um conceito, é um conjunto de regras, né? É um sistema operacional base, tá? É uma ideia, podemos dizer assim, de sistema operacional que é utilizado para nós criarmos o quê? Distribuições, tá beleza? Então a gente vai ter as distribuições Ubuntu, tá? Fedora, beleza? Debian, tá? São distro, tá? A gente usa a abreviação chamada distro, distribuições. Então, o Linux ele é uma base. Pensa o seguinte, né? Na Microsoft, a gente tem o Windows 10, tá certo? Que ele é focado para usuários comuns. E a gente tem, por exemplo, o Windows Server, que é focado para servidores, tá ok? Então, imagina o seguinte, a gente tem um Windows 10 comum, que ele é focado
para usuários comuns, uso no dia a dia, e a gente tem o Windows Service, que é o usuário focado para servidores. Professor, então o servidor público utiliza o Windows Server? Não, meu amigo. Servidor, no caso, a gente está falando de computadores que atuam como servidores, tá? Servidores de recursos computacionais, tá? Então a gente tem dois tipos de Windows, basicamente. A gente tem um para pessoas comuns, tá ok? Windows 10. E a gente tem o Windows para aplicações de servidores, tá? Então, o Windows Server, tá? Que a gente utiliza esse Windows como servidor, que aí ele permite distribuir, fazer distribuição de recurso e um monte de coisa, beleza? Então, quando a gente está falando de Windows, a gente basicamente tem esses dois tipos de Windows. Então, os dois são Windows, os dois utilizam a mesma base de sistema operacional. Porém, um tem foco no usuário e o outro tem o foco no fornecimento de serviços em rede, tá beleza? Para o gerenciamento de rede. Então veja que o Windows é como se fosse o sistema operacional base e o Windows 10 e o Windows Server são distribuições de Windows, beleza? A mesma coisa funciona no Linux. Existe o código Linux base puro, existem as distribuições, tá? Existem as distribuições de Linux que utilizam esse código base para criar sistemas operacionais específicos, tá? Cada distribuição Linux tem uma finalidade, tá? As pessoas criam as distribuições com uma finalidade. Então, e qualquer um pode criar uma distribuição, tá? Qualquer um pode criar uma distribuição Linux, tá beleza? Então, quando a gente está falando de distribuição Linux, certo? É como se fosse as versões do sistema operacional Windows, tá ok? Então, a gente falou de distribuição Linux, é como se a gente estivesse falando dessas versões de um Windows, tá? É para fazer mais ou menos um paralelo aqui para vocês, tá ok? Então, o correto é a letra D. Beleza? Vamos lá. Questão de número 3, tá ok? Questão de número 3. O sistema operacional Windows 10, ok? Começou aí com uma informação tranquila. O Windows 10 possui um tipo de conexão que proporciona, de forma mais segura, o acesso entre a rede de uma empresa e a internet. Por exemplo, esse recurso que pode ser utilizado para o trabalho pessoal denomina-se... Pô, galera... Isso aqui tá na moda, hein? Isso aqui tá na moda. Isso aqui, ó, isso aqui é o que há, tá? Isso aqui é o que há. Muita gente tem utilizado isso atualmente, né? Quando a gente fala dessa utilização, né, de trabalho externo, trabalho remoto, tá beleza? A gente utiliza esse recurso aqui. Então, eu tenho um tipo de conexão, tá? Que ele tá falando? Eu tenho um tipo de conexão que ele permite acesso a uma rede da empresa, tá ok? Então imagina que eu estou na minha casa e eu quero acessar a minha máquina que está lá na empresa, tá beleza? Imagina assim, você virou policial do estado do Espírito Santo e você está passando mal, você não pode ir trabalhar e fazer ronda. Mas nada te impede, às vezes, de fazer um serviço a partir de sua casa. Por exemplo, os caras vão colocar você para fazer monitoramento de algumas câmeras, de algum lugar, para ver se está acontecendo algo de errado. Aí o que você vai fazer? Lá no seu computador, na sua casa, apesar de você estar passando mal, você vai acessar a rede da polícia militar. E aí você vai ver as câmeras e vai fazer um monitoramento da sua casa. A gente está falando de você fazer um trabalho externo, de você fazer um trabalho remoto, né? Você vai estar trabalhando externamente à instituição. O seu computador, os servidores, tudo vai estar lá no batalhão. Só que você vai conseguir acessar isso tudo de fora. Vai conseguir acessar isso tudo da sua casa. Tá? É possível fazer isso? É possível. A gente costuma fazer esse acesso utilizando o que nós chamamos de VPN. VPN. Porque a VPN ela garante uma segurança. Ela garante que os dados eles não serão interceptados, eles não serão violados no meio do caminho. Então, quando a gente fala de VPN, tá? A gente está falando de uma rede virtual pessoal. Beleza? Quando a gente fala de VPN, a gente está falando de uma rede virtual pessoal. Tá beleza? Então, por que é uma rede virtual? Então, vamos pegar esses dois temas, tá? Rede virtual. Porque é o seguinte, galera, a internet, tá? Você está na sua casa, tá? Você está aqui na sua casa. Opa, de novo. Volta aqui. Você está... Oxi! Você está aqui na sua casa, tá ok? Deixa eu colocar aqui. Você está aqui, ó, na sua casa.
Beleza? E você quer simplesmente acessar a rede CAN da polícia. Pode ver que com a escrita manual eu não sou muito forte não, tá, galera? Acho que isso aí não é meu forte não. Tá ok? Isso aqui, ó, é a internet. Tá ok? Isso aqui, ó, é a internet. O que que é esses pontinhos aqui, galera? O que são esses pontinhos? Esses pontinhos são os vários roteadores e servidores que estão ao longo da estrutura da internet, tá? Para um dado ele sair da sua casa, para você estar vendo esse vídeo, tá? Existe um servidor do Google, existe um servidor do YouTube. E esse servidor armazena... Não, existem vários, na verdade, servidores do YouTube, localizados em vários pontos diferentes, não só do Brasil, como do mundo, tá? E aí, esses servidores armazenam informações, várias informações, sejam informações desse vídeo, sejam informações de usuários, enfim, várias informações esses servidores armazenam. E quando você quer assistir esse vídeo, tá? Quando você faz uma requisição para o YouTube, aí o navegador, ele vai em um desses servidores, tá beleza? Buscar essa informação para ela ser mostrada para você. Você, por exemplo, pode estar assistindo essa videoaula lá de Piraporinha do Sul, e que é, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e esse vídeo está armazenado num servidor do YouTube lá na Piraporinha do Norte, que é em Roraima, tá ok? Ou Roraima, beleza? Então, olha só, você está assistindo um vídeo, e você está cá no Rio Grande do Sul, e o servidor que esse vídeo está armazenado está lá em Roraima, lá no norte. Certo? Então o vídeo ele precisa atravessar toda a infraestrutura de rede, toda a internet e chegar aqui para você na sua casa, tá certo? Nesse percurso, tá? Esse vídeo ele vai atravessar várias redes, ele vai atravessar a rede da Oi, a rede da TIM, a rede da Vivo, a rede de não sei o que, ele vai atravessando, ele vai passando por vários caminhos, tá? Até chegar para você. E aí, por exemplo, ele sair da casa dele e entrar na rede da Oi, por exemplo, ele precisa passar por um roteador. Da rede da Oi para a rede da Vivo, ele precisa por outro roteador. Tá? Não existe um caminho fixo, não existe um caminho direto que leva uma informação de um ponto a outro. Podem ser utilizados vários caminhos, tá beleza? Vários caminhos. Então esses pontinhos aqui são os vários roteadores ao longo do caminho, tá beleza? Que a informação ela é utilizada, que quando a informação vai ser trafegada na internet, esses caminhos são utilizados. Então quando você utiliza a VPN, o que a VPN faz? A VPN ela cria um caminho, tá? O que a VPN faz? Ela cria um caminho, tá? Ela cria um caminho. Beleza? Ela faz isso aqui. Isso aqui é a VPN. Ela cria um caminho, tá beleza? Ela cria um caminho. E toda a informação que você trocar vai ser trafegada por este caminho, tá ok? Toda a informação ela vai ser trafegada por este caminho, tá beleza? Toda a informação vai ser trafegada por este caminho. A VPN, neste caminho, ela utiliza o que a gente chama de criptografia, tá? A comunicação, ela é criptografada, tá? Essa comunicação, esse caminho, ele é criptografado. É como se, olha só, imagina o seguinte, deixa eu voltar aqui, criptografada, beleza? Então, imagina o seguinte, imagina que todo mundo pudesse fazer uma estrada. Todo mundo pudesse fazer uma estrada. Ah, eu quero ir daqui para Belo Horizonte. Eu vou criar uma estrada eu mesmo. Eu posso criar um estado eu mesmo. Ah, o Joãozinho quer ir daqui para Belo Horizonte. Ele pode usar a minha estrada, tá beleza? Mas aí o José quer ir para Belo Horizonte, ele quer criar outra estrada. Ele vai criar outra estrada. E aí, no meio do caminho, ele pode utilizar a minha estrada, um pedaço da minha estrada, para ir para Belo Horizonte. A internet, ela funciona mais ou menos assim, tá? A gente tem vários caminhos para poder chegar a um lugar, tá? A gente tem várias maneiras de chegar a um lugar. É como se fosse uma malha rodoviária mesmo. É igual uma malha rodoviária. Para você sair da sua casa, onde você está, e chegar no ponto B, por exemplo, devem existir vários caminhos, tá beleza? Às vezes pode existir só um, pode, mas no geral existem vários caminhos. A internet funciona como uma malha rodoviária, tá beleza? E às vezes, para você ir de A para B, tá? Às vezes, para você ir de A para B, então você tá na sua casa, você quer ir de A para B, tá? Aí existe essa rua, e aí existe esse caminho aqui, beleza? Aí no meio desse caminho aqui, às vezes você pode vir para aqui, tá certo? Isso aqui funciona como uma malha rodoviária. A internet funciona assim, tá certo? Você tem vários caminhos, tá? Para chegar ao mesmo lugar. Às vezes, esse aqui é mais perto, beleza. Porém,
aconteceu alguma coisa na estrada, caiu um barranco na estrada e você não consegue utilizar esse caminho. Aí você, por exemplo, tem que ir por este caminho. Porém, essa parte aqui também está interditada. Aí, às vezes, no meio do caminho, você tem que vir para cá para sair aqui. Às vezes, esse caminho está todo interditado. E aí, você tem que usar este caminho aqui. Tá beleza? Então, quando um dado ele vai trafegar pela internet, ele pode utilizar vários caminhos, tá? Ele pode utilizar vários caminhos. Então, se você está vendo esse vídeo, cada pacote de dados que chega para você, ele pode chegar por caminhos diferentes, tá? Não quer dizer que é o mesmo caminho. Então, cada pacotinho de dados que vai sendo entregue aí para você dessa videoaula, ele pode estar chegando por caminhos diferentes, tá? Porque na hora que envia o pacote de dados, o protocolo ele vai ver qual que é o melhor caminho para esse pacote de dados seguir, tá certo? Então, a informação chega aí para você por vários caminhos. E aí, o que a VPN faz? Ela cria um caminho, tá? Um caminho próprio dela, que ela criptografa esse caminho. Então, a VPN, ela cria a gente fala que ela cria um túnel seguro, tá? Ela cria um túnel, tá? Seguro, beleza? Sobre uma rede sobre uma rede insegura, beleza? Sobre uma rede insegura. Então a VPN ela vai criar um túnel seguro sobre uma rede insegura. Como assim, professor? Um túnel. Aí imagina, né, que esses vários caminhos que você tem para fazer, tá? Imagina que você quer transportar muito dinheiro, tá? Imagina que você quer transportar muito dinheiro. Beleza? Você tem a opção de contratar vários carros fortes, tá? E transportar esse dinheiro por carros fortes, tá ok? E aí o dinheiro, cada pacotinho de dinheiro que ele vai sendo blindado, tá? E aí imagina cada pacote sendo criptografado e sendo transmitido através da internet, tá beleza? Então quando você criptografa o pacote de dados, tá? Quando você criptografa o pacote de dados, é como se você mandasse a sua informação dentro de um carro forte. Aí cada pacotinho de dados vai dentro de um carro forte. Só que isso às vezes pode consumir muito recurso, tá? Porque se você tiver que criptografar toda a informação toda hora, então, vai consumir muito recurso. Às vezes é melhor você gastar muito recurso de uma vez, tá? E trafegar a informação livremente. Aí o que a gente faz? Em vez da gente utilizar um carro forte, o que a gente faz? A gente constrói um túnel, tá? Pelo caminho que a gente vai querer mandar o nosso dinheiro. Tá, okay? Então eu quero mandar o meu dinheiro daqui para Belo Horizonte, em vez de eu mandar ele em vários carros fortes, porque eu tenho muito dinheiro, eu sou multibilionário, sou quase trilhardário. Então, em vez de eu mandar esse dinheiro pelos carros fortes, eu construo um túnel, porque é muito dinheiro, é dinheiro pra caceta. É muito dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Eu construo um túnel ao redor de toda a estrada que esse dinheiro vai trafegar. Tá beleza? Então, o túnel vai proteger das pessoas roubarem o meu dinheiro. Tá certo? A VPN, ela faz isso. Ela cria um túnel, tá? Esse túnel é criptografado, tá? Esse túnel é criptografado, beleza? Entenda essa criptografia como a proteção do túnel, né? É todo o concreto ali do túnel, tá? Então esse túnel é criptografado e aí dentro desse túnel é passada a informação, tá beleza? Então dentro desse túnel a informação é passada. Então é isso que a VPN faz. Ela cria um túnel criptografado, beleza? Criptografado. E ela trafega a informação através desse túnel, tá beleza? Então por isso que a gente fala que ele é um túnel seguro sobre uma rede insegura. Qual que é essa rede insegura? É a internet, tá certo? Por quê? Porque a internet é uma rede pública, tá? A internet é uma rede pública, então ela é uma rede insegura, tá? Então, quando a rua é uma via pública, tá? Uma via pública é mais insegura do que uma via privada, tá ok? Então, se você tem... quando você vai ganhar muito dinheiro na sua vida, você vai morar num condomínio, dentro de um condomínio, a gente tem várias ruas privadas. As ruas privadas do condomínio são mais seguras do que as ruas públicas, tá beleza? Então, a VPN, ela faz a criação, né, de uma rede virtual pessoal. Por que é uma rede virtual, tá beleza? Porque ela cria um caminho, né? Ela cria uma rede. O que é uma rede? A rede é a conexão entre dois pontos, tá? Tá beleza? O que é uma rede? É uma conexão entre dois pontos. Então, se eu
conecto o meu computador da minha casa ao batalhão, tá beleza? Eu já tenho uma rede. Eu conectei um ponto com outro ponto, ou seja, conexão de 2 pontos. 2 pontos no mínimo, né? Tá? Podem ter mais. Então, uma rede é a conexão de 2 pontos ou mais, tá beleza? 2 pontos ou mais. Tá? Então, eu crio uma rede. Por que ela é uma rede virtual? Porque, olha só, eu criei um túnel para passar informação, tá? Dentro de uma rede física, tá? O que é a rede física? São os cabos, são os servidores, os roteadores. Dentro dessa estrutura física, eu criei uma rede virtual. Eu criei um caminho virtual, tá? Que eu vou utilizar e esse caminho é criptografado, tá certo? E por que ela é pessoal? Porque, geralmente, ela é de uso personalíssimo, né? Todo mundo vai ter que criar sua VPN para se conectar ao batalhão, para acessar as informações lá e fazer um monitoramento, tá beleza? Então, quando a gente está falando de VPN, tá? Quando a gente fala de VPN, a gente fala da criação de uma rede virtual pessoal. Rede por quê? Porque ela faz a conexão de 2 pontos. Virtual por quê? Porque ela utiliza a infraestrutura da internet para criar um túnel seguro sobre uma rede insegura. Então, existe toda uma infraestrutura física de cabo, de roteador, de servidor, de pulsos eletromagnéticos, tá ok? Existe toda uma estrutura física e dentro dessa estrutura física, tá beleza? Eu vou criar um caminho lógico, eu vou criar um caminho virtual. Então, eu crio uma rede virtual, ou seja, uma ligação de 2 pontos virtualmente, tá? Eu não peguei um cabo, tá? Eu não peguei um cabo de cobre e tracei esse cabo até aqui. Eu não fiz isso, tá? Isso aqui seria uma rede física, tá beleza? Se eu pegasse um cabo da minha casa e levasse até a PM, isso seria uma rede física. O que eu fiz? Eu utilizei a estrutura que já existe e eu criei essa ligação, porém, virtualmente, tá beleza? Eu criei essa ligação virtual, tá? Essa ligação, ela é virtual, certo? E ela é pessoal, por quê? Porque, geralmente, a gente tem um uso personalíssimo, né? Para eu conectar uma rede, eu preciso me conectar à VPN, tá beleza? Então, aí a gente falou das características da VPN. Lembre-se disso, a VPN, ela vai criar um túnel, tá? Um túnel seguro sobre uma rede segura. Imagina que é como de fato você estivesse criando uma estrada que liga a sua casa, o ponto A ao ponto B, e aí essa estrada, para você garantir a segurança máxima do tráfego dos motoristas, você vai envolver ela com um túnel, para que ninguém possa acessar a estrada a não ser os motoristas, tá beleza? E aí você garante que o cara vai sair daqui do ponto A e ir até o ponto B, tá beleza? Sem sofrer nenhuma interceptação, sem sofrer nenhum roubo, tá beleza? Correto aí a letra B. Galera, DLL, né, são bibliotecas, tá? Então, o Windows, ele utiliza várias bibliotecas, certo? O Windows, os softwares em geral, utilizam várias bibliotecas, tá? Bibliotecas, opa, eu escrevi um. Utilizam várias bibliotecas, tá? O que são bibliotecas? São arquivos de apoio, né? Então, às vezes, eu preciso de uma lógica de programação, eu preciso de alguma regra. Em vez de eu criar essa regra toda, eu vou lá na biblioteca e busco essa regra, tá? Então, são bibliotecas. DNS é um protocolo, tá? DNS e DHCP são 2 protocolos, tá? O DNS é o protocolo que converte o nome do site para um endereço IP, tá beleza? Que corresponde àquele site. E o DHCP é o protocolo de IP automático, IP dinâmico, tá? Ele coloca IP dinamicamente nas máquinas da rede. E o ping, né? O ping, ele é um comando que a gente utiliza no Windows para a gente ver o delay da rede, né? Para a gente ver se está tendo perda de pacote na rede, para a gente ver quanto tempo que a informação demora para chegar do ponto A até o ponto B, tá beleza? Então esse é o ping, tá? Assinale, questão de número 4. Assinale a alternativa que representa um tipo de memória primária e secundária, respectivamente, tá? Olha só, galera. Tipos de memória, tá? Olha só. Quando a gente está falando de memória, né, a gente tem aquilo que a gente chama de memória primária e memória secundária, tá? O que é memória primária? É toda a memória que a gente utiliza no funcionamento em tempo real do sistema operacional.
tá? Então, a gente chama de memória primária aquelas memórias, né, que à medida que o processador vai processando dados, ele vai colocando esses dados dentro dessa memória, tá? Isso é a memória primária. Um exemplo de memória primária, memória RAM, tá beleza? Um sistema operacional, ele utiliza a memória RAM para armazenar, né, parte dos softwares que estão em execução, tá certo? Parte dos softwares que estão em execução, eles vão para a memória RAM. O que é a memória secundária? É uma memória de longo prazo, tá? É uma memória de armazenamento, tá? É uma memória de armazenamento. Então, quando eu instalo um software, eu instalo ele na memória secundária. Então, você vai instalar o pacote Office lá, o Word. Você instalou o Word, todos os arquivos, tudo que você precisa para o Word funcionar, vai estar na memória secundária. Vai estar armazenado em uma memória de longo prazo, que é a memória secundária. Tá beleza? Agora, você precisa executar o Word, você precisa utilizar o Word. Quando você executa o Word, quando você abre ele, tá beleza? Esses arquivos que estão na memória secundária, eles vão ser carregados, tá? Parte deles serão carregados para a memória primária. Tá certo? E aí, você vai poder utilizar o aplicativo, tá certo? Você vai poder utilizar o aplicativo. Ele continua armazenado na memória secundária, tá? Mas quando você executa ele, ele vai para a memória primária, tá certo? Então, é assim, se você quer armazenar, memória secundária. Se você quer executar, ele vai para a memória primária, tá? Ele vai para a memória primária. Então, toda vez que você executa algo, esse algo sobe para memória primária, tá beleza? Então, basicamente é assim que funciona, tá? Quando a gente está falando aí de memória primária e memória secundária, tá? Todo aplicativo, todo software no sistema operacional que esteja sendo executado, ele vai estar na memória primária. Tá? Ele vai estar na memória primária. Por quê? Porque a memória primária ela é mais rápida, tá, galera? Ela é bem mais rápida do que as memórias secundárias, tá? Então, o processador, ele comunica com a memória primária, tá? O processador, ele conversa com a memória primária. Então, quando você dá um clique, por exemplo, eu escrevi isso aqui, ó. Eu estou escrevendo isso aqui, ó. À medida que eu vou riscando aqui na tela, o processador, ele vai lendo essa informação, tá beleza? E vai convertendo essa informação para apresentar ela na tela para mim, tá beleza? Então, à medida que eu vou escrevendo aqui, ó, eu vou dando entrada de dado. Quando eu escrevo, eu dou um input, que a gente fala. Eu dou uma entrada de dados, tá certo? O processador recebe essa entrada, vê qual que ela é, processa e me retorna o quê? A linha que eu escrevi. Beleza? Esse retorno aqui, tudo que eu estou fazendo aqui, ó, ele vai sendo armazenado na memória RAM. Tá certo? Ele vai sendo armazenado na memória RAM. Tá ok? Então, a memória RAM, né, é a memória primária. E a memória, por exemplo, de HD, SSD, pendrive, tá beleza? São memórias secundárias, tá? Então, assinale a alternativa que representa um tipo de memória primária e secundária, respectivamente, tá ok? Respectivamente. Se a banca trouxer, por exemplo, HD e memória RAM, isso aqui está errado. Por quê? Porque essa aqui é a memória secundária e essa aqui é a memória primária. Tá? Só que ele pediu que viesse primeiro a memória primária e depois a secundária. Porque, ó, respectivamente. Ou seja, na ordem que foi apresentado. Então, ó, RAM e DDR. Galera, DDR é um modelo de memória RAM, tá? O DDR é um modelo de memória RAM. DDR 1, 2, 3 e 4, tá beleza? Pendrive, até poderia ser, mas o pendrive é um exemplo de memória secundária. Logo, ele está aqui, ó, como primeiro. Não vale para o respectivamente. HD, de novo, memória secundária. Não vale para os respectivamente. Ó. HD, de novo, memória secundária. Olha só, aqui está o que eu falei. HD, SATA e RAM. Talvez você conheça o HD. O SATA é porque é o tipo de conexão do HD, tá, galera? A gente vai ter conexões SATAs, tá? E conexão IDE, tá? São dois tipos de conexão, tá? Então, o SATA é o que utiliza hoje em dia e o IDE é o antigo, tá?
Beleza? São conexões de HD. Então, por exemplo, quando a gente tem uma tomada, né, a gente tem conexão de 3 pinos, 2 pinos, pino quadrado, pino redondo, ou enfim, pino de cabeça para baixo, sem pino. Isso é um tipo de conexão. O SATA e o IDE, né, são tipos de conexão também. Tá ok? De um HD, tá? E não só de HD também, são tipos de conexões em geral, tá? A gente utiliza a conexão SATA em vários outros hardwares, tá beleza? Então, SATA e IDE. Veja que aqui, ó, ele apresentou primeiro, ó, isso aqui é uma memória primária, tá? Então, ó, olha só que legal. A banca, ela brincou com o sentimento do candidato. Mas você não é trouxa, você tá vendo a videoaula e você tá aprendendo. A banca, ela brincou com o sentimento do candidato. Brincou aqui. Beleza? E ela pegou o que eu falei com você e usou contra você. Essa aqui é a memória secundária, essa aqui é a memória primária. Memória RAM, memória primária. HD, memória secundária. Porém, existe um respectivamente. Tá ok? Porém, existe um respectivamente. Logo, isso aqui não vale. Tá certo? Logo, isso aqui não vale. Professor, memória cache, eu não sei o que é. Eu só já ouvi falar em cache de navegador, tá? A memória cache, galera, tá? Olha só. A memória cache é uma memória que ela está vinculada ao processador diretamente, tá? A memória RAM, ela não está vinculada ao processador diretamente. A memória cache, ela está vinculada ao processador diretamente. Então, as instruções que o processador mais utiliza, elas são armazenadas na memória cache, tá? Então, em vez do processador ficar indo toda hora na memória RAM buscar informação, aquelas informações que ele mais utiliza, ele armazena nessa memória cache, tá ok? Essa memória cache é bem rápida, muito mais rápida do que a memória RAM, porém ela é muito mais cara também. Então, não dá pra gente ter um computador só de memória cache, tá beleza? Então, ela é muito mais rápida, mas ela é muito mais cara. Então, ela fica ali uma quantidade bem limitada de memória cache, né? Geralmente é na casa dos megabytes, né? Assim, 8 megabytes já é muito. Se você tem 8 megabytes de memória cache, já é muito. Para você ter ideia, né? As memórias RAM já estão na casa. A média agora é 8, 16, 32 gigabytes, né? Então, e a memória cache vai ter 8 megabytes, certo? Então, existe uma diferença. Por quê? Porque a memória cache é muito mais rápido, mas é muito mais cara, tá? Então, ela fica ali atrelada ao processador e ela vai armazenar as instruções que o processador mais utiliza, tá? Para ele não precisar ir na memória toda hora, beleza? E aí, quando ele termina o processamento, essa instrução vai para a memória principal, tá beleza? Que é a memória RAM, e ela é apresentada na tela, ela é consumida pelos demais softwares, tá beleza? Os demais softwares vão apresentar suas informações, tá ok? Então, a memória cache também é um tipo de memória principal, tá beleza? Todas essas memórias, a gente vai ver, né, que são memórias que são utilizadas em tempo de execução, são memórias voláteis, né? Elas geralmente são memórias primárias, tá? Geralmente são memórias primárias. Então, a memória cache é uma memória primária. Professor, eu não sei o que é memória cache. Beleza, mas você sabe o que é disco rígido, que é o HD, tá certo? Ok. Logo, o disco rígido é secundária. Então, faça você, sendo concurseiro, por eliminação, saber que a correta é essa aqui, tá? Por eliminação, você deveria saber que a correta é essa. Então, quando a gente está falando aqui, né? Vamos passar rapidamente, de uma memória primária, beleza? Quando a gente está falando de uma memória primária, tá? A gente tem alguns tipos de memória primária, né? A gente tem os registradores, beleza? Os registradores, eles ficam dentro do processador, tá? Os registradores estão dentro do processador. A gente tem a memória cache, que ficou fora do processador, tá beleza? A parte do processador, tá ok? Mas são vinculadas ao processador, e a gente tem as memórias RAM, são as principais, tá beleza? Aqui a gente tem o eixo da velocidade, tá? A gente tem um eixo da velocidade. Beleza? Então, a memória RAM é mais lenta que a memória cache, que é mais lenta do que os registradores, tá? Os registradores são os tipos de memórias mais rápidos que nós temos, tá? São os tipos de memória. E nós temos um número limitadíssimo de registradores em um processador, tá? Porque, de novo, são muito caros, tá? São muito caros. Então, a gente tem um número limitado de registradores. Então, os registradores são as memórias mais rápidas, depois a memória cache, depois a memória RAM. Todos esses são memórias primárias. Uma característica dessas memórias, né, uma das principais características das memórias primárias, né, uma das principais, é que elas são
voláteis. Tá? Isso aqui, ó, são uma das principais características. Elas são voláteis. O que que é isso, galera? O que que é ser volátil? Se acabou a energia, se você desligou o fornecimento de energia dessa memória, toda a informação que está nela é perdida, tá? É uma memória que não é memória de longo prazo. Então, pensa o seguinte, o seu computador está executando aqui, beleza? PCzão, não é notebook. Ou então até notebook mesmo, tal. Enfim, não interessa. Mas você está executando aqui, Word, Excel, estudando, vendo vídeo do YouTube e o caralho a 4, beleza? Se acabar a energia, se o seu computador desligar do nada, todos os aplicativos que você estava executando são perdidos. Na hora que você voltar, você não vai ter nenhum aplicativo mais sendo executado. Você pode até conseguir abri-los novamente, mas eles não vão estar sendo executados. Por quê? Porque ela é uma memória volátil. Se ela perdeu a fonte de energia, se ela perdeu a fonte de alimentação dela, tá? Toda a informação contida nela é apagada. Essas são as características das memórias principais. É uma característica da memória principal, ser volátil. Elas dependem de uma fonte de energia contínua para que elas mantenham a informação armazenada. Então, a memória volátil depende de fonte de energia contínua para manter a informação armazenada. Tá, ok? Se essa fonte de energia é cortada, elas perdem a informação. Tá, beleza? Então, elas são memórias, né, que não têm armazenamento de longo prazo, tá? Então elas são sem armazenamento de longo prazo, tá? Elas são memórias para a utilização ali, ó, imediata, tá? Então eu tô utilização imediata ali, ó. O processador processou a informação, manda para ela, tá? Então elas não são memórias de longo prazo, são memórias sem armazenamento de longo prazo, né? São memórias voláteis, tá? Então, isso é uma regra, tá? Isso é uma regra. Eu não me lembro aqui de cabeça de nenhuma memória primária que não seja volátil, tá? Aí a gente entra nas memórias secundárias. Beleza? A gente entra nas memórias secundárias. Galera, nas memórias secundárias, a gente vai ter várias memórias, tá? Hoje, tá? Assim, se eu não estou redondamente enganada, hoje a memória secundária mais rápida que nós temos, né, é o SSD, tá? SSD HD, a banca pode trazer assim pra gente, SSD HD. Aí a gente tem os discos flash, tá, beleza? Os famosos pendrives, tá? Tá, beleza? Os famosos pendrives. Beleza? A gente tem os... A gente pode ter aqui, por exemplo, os CDs. Tá, ok? DVDs. Tudo isso aqui, ó, são memórias secundárias, tá? Tudo isso aqui são memórias secundárias. E aí, né, entre as mais lentas, a gente tem uns que a gente chama de HD. Tá, beleza? Ou HD, ou só HD, tá, beleza? Ou só HD. Mas a banca pode trazer HDD, pode trazer disco rígido, tá, ok? Tá? Disco rígido, tá, ok? O SSD também é um disco rígido, tá? Mas quando a banca ela fala de disco rígido, via de regra, ela tá falando deste HD aqui, tá? Do HD aqui. O HD SATA ou o IDE, tá, beleza? Ela tá falando desse cara aqui, ó. HD SATA ou IDE, via de regra, tá, ok? Tá? Quando ela fala de SSD, ela vai trazer o SSD. Então, essas são as memórias secundárias, tá? A gente chama elas de memórias de longo prazo, tá, beleza? São memórias de longo prazo. Então, são memórias persistentes, tá? Elas são memórias não voláteis, tá? No caso dessas memórias, né, no caso do HD, se você instalou um software no HD, se você colocou informação no HD, quando você ligar o computador, aquela informação vai estar ali de novo, tá? Elas não apagam quando a fonte de energia cessa, tá? O mesmo vale para todos esses caras que estão aqui. CD, o SSD, o pendrive, tudo isso são memórias secundárias, tá? Então, basicamente, né, quando a gente está falando
utilização de memória em tempo de execução, memória para o funcionamento do processador, a gente vai ter a memória primária, tá? A memória ROM também, tá, galera? A memória ROM também é uma memória secundária, tá? É um tipo de memória não volátil, tá? É um tipo de memória não volátil que ela contém algumas informações aí do computador, tá? Como BIOS, post, setup, essas coisas são armazenadas na memória ROM, tá? Então, essas memórias são não voláteis, elas são mais lentas também, né? Elas têm uma capacidade de armazenamento, ó, e aí uma característica, né, que a gente pode colocar, as memórias secundárias, elas vão ter, ó, isso é característica delas, ó, das secundárias. Armazenamento. Alto, beleza? O armazenamento dela, a capacidade de armazenamento é alta, tá? Opa, dificuldade para escrever um alto aqui. Beleza? Velocidade. Baixa. Em comparação às memórias voláteis, tá? Então a velocidade é baixa em comparação à velocidade das memórias voláteis. As memórias primárias, tá? As memórias primárias. Armazenamento. Baixo, vão ter baixa capacidade de armazenamento, velocidade alta. Beleza? Então é só você ver, uma memória RAM vai ter 8 GB, 16 GB, 32 GB. Um HD vai ter 1 TB, 2 TB, 5 TB, o que é muito mais. Tá beleza? Então, questãozinha aí para vocês aí não errarem nunca mais, tá beleza? Nunca mais errem essa questão, tá ok? Olha só, vamos resolver mais uma questão aqui. Seguinte, o dispositivo de armazenamento de dados, tá? O dispositivo de armazenamento de dados que não possui partes móveis em sua estrutura, fazendo com que não sofra falhas mecânicas, pois nada se movimenta dentro da sua estrutura, denomina-se, tá beleza? Olha só, galera, olha só que doideira. Quando a gente está falando, né, aqui a gente está falando de um dispositivo de armazenamento, tá, galera? Quando falou aqui, ó, dispositivo de armazenamento, tá? Armazenamento. Isso aqui é o quê? Memória secundária, tá? Memória secundária. Se falou dispositivo de armazenamento, é memória secundária, tá beleza? Dentre esses dispositivos de armazenamento, tá? A gente tem dois tipos, tá? A gente vai ter dois tipos. Vamos colocar aqui os DAs. Tá? A gente vai ter os dois tipos. A gente vai ter o com peças mecânicas. Tá? A gente pode classificar esses dois tipos. E o sem. Beleza? Vamos colocar aqui, ó, HDs, tá beleza? Lembra que eu falei com vocês que tanto o SSD quanto o HD, eles são hard disk, tá beleza? Eles são hard disk. Beleza? Então a gente vai ter dois tipos de hard disk. Então a gente tem dois tipos de discos rígidos, tá? A gente tem aqueles que tem peças mecânicas dentro dele e a gente tem aqueles que não tem peças mecânicas. Galera, quando a gente está dentro de um disco que tem peça mecânica, ele vai ter esse desenhozinho aqui, ó, esse símbolo aqui, ó, geralmente, tá? Ele vai ter esse símbolo aqui, ó. Existe dentro desse disco rígido alguns braços, existe cá dentro. Por que ele chama disco rígido, tá? Por que tem esse nome de disco rígido? Porque os primeiros discos rígidos, eles tinham peças mecânicas dentro dele. Eles têm um pratinho lá dentro, tá? Um pratinho, uma bandeja. Essa bandeja fica girando a velocidades altíssimas. E aí tem um bracinho mecânico que fica movimentando para lá e para cá, gravando as informações nesse prato. É como uma vitrola, tá beleza? Funciona como uma vitrola, tá? Uma vitrola, ela é um... O que é uma vitrola? Você tem um disco, você coloca esse disco fica girando, aí tem um braço mecânico que fica lendo o disco. Para quê? Para ler a música, tá beleza? Só que no caso do HD mecânico, né, o HD com peças mecânicas,
você consegue, além de ler, também gravar a informação, tá certo? E aí no HD, né, você vai ter vários discos e vários bracinhos se movimentando ali dentro dele, cara. Isso mesmo, ali dentro dele tem vários disquinhos rodando e pequenos bracinhos se movimentando. Isso é um disco mecânico, tá beleza? Ele é um disco mecânico. Esse disco mecânico, ele apresenta muita falha, tá beleza? É muito comum falhar. Você não pode deixar cair, você não pode balançar. Se ele estiver funcionando, você deixar cair, pô, empena os braços, empena no disco, tá certo? Esse disco mecânico, com peças mecânicas, ele é o que a gente chama de HDD, tá beleza? É o Hard Disk, tá? Ou clássico HD, tá beleza? Ou clássico HD. Se trouxer só HD, tá? É bem provável que a banca esteja se referenciando a esse disco com peças mecânicas. Ou só o disco mecânico, tá? O HD mecânico, tá ok? E aquele que não tem peça mecânica, por exemplo, é o SSD, tá? A gente tem o aí a banca ela pode trazer SSD HD, tá ok? Ou só SSD. Beleza? Escrevi uma coisa e falei outra. SSD, tá? Então, quando a gente está falando de SSD, o SSD não tem peça mecânica. É um disco de estado sólido, tá? Ele não tem... A informação nele é gravada eletricamente, tá? Eletricamente. No HD, com braço mecânico, a informação ela é gravada magneticamente, tá? A gente utiliza discos magnéticos para gravar informação dentro dele, tá ok? Então, quando a gente falou que tem peça mecânica, que é um disco mecânico, a gente está falando do HDD, o HD original. Quando a gente está falando sem peças mecânicas, a gente está falando do SSD, tá ok? Logo, o correto é esse aqui, tá beleza? Logo, o correto é esse aqui. A gente viu o quê? Que SATA é um tipo de conexão, tá? Utilizada em dispositivo de hardware, tá beleza? Vai ter o SATA e vai ter o IDE também, né? Que é o antigo. O SATA é a evolução do IDE, tá beleza? SCSI também, né? São tipos de conexão, tá beleza? E esse SAS aqui, tá certo? Esse SAS aqui, ele tá se referindo à unidade de disco de rede, tá? Esse SAS aqui. É quando a gente cria uma unidade de disco em uma rede de computadores, tá? Questão de número 6. Vamos para a questão de número 6. A gente está chegando aos finalmente, tá ok? Olha só. Google Chrome possui uma configuração que permite utilizar o recurso no qual, tá, o acesso a uma ou a vários sites, é feito através de um computador intermediário ao invés de conexão direta entre navegador e servidor, tá beleza? Olha só. Esse recurso denomina-se... Galera, olha só. A gente está falando aqui, ó, o acesso, no qual o acesso ele é feito a um ou vários sites através de um computador intermediário, tá? Então, pera aí. Um computador intermediário, deixa eu marcar aqui. Beleza? Computador intermediário. Beleza? Esse computador intermediário, né, ele vai ter algumas regras que vai definir se eu posso ou não acessar aquele site, tá beleza? Então, quando a gente fala aqui, olha só, existe um computador intermediário. E aí, em vez de eu acessar o site diretamente, eu vou passar por esse computador ou por este equipamento, pode ser um equipamento também, ou por este software, tá beleza? Intermediário, antes de eu acessar o site final, esse software ele é chamado de proxy. Tá beleza? Este computador ele é chamado de proxy, tá beleza? O proxy ele vai definir essas regras de redirecionamento para saber se eu posso ou não acessar aquele site, tá beleza? Então, se eu poder ou não acessar aquele site vai estar definido no proxy. Esse computador intermediário vai definir, tá beleza? O proxy, quem trabalha em empresa já deve ter visto isso. Então, às vezes, para você acessar uma rede, um site externo à sua empresa, você precisa fazer o que a gente chama de configuração do proxy, tá ok? Você precisa acessar um proxy que te permita acessar aquele site interno, tá ok? Ou então, no proxy, você precisa ter permissão de acesso. Então, quando a gente fala de colocar um computador ou um equipamento intermediário, né, na nossa conexão entre um site com um site, a gente está falando de um proxy, tá beleza? Não é firewall, tá? Veja que ele está falando aqui conexão direta entre, ó, isso aqui que é importante, ó, entre o navegador e o servidor web, tá beleza? O firewall, galera, ele atua na proteção
da rede, tá beleza? O firewall, ele impede que pacotes de dados entrem ou saiam da rede, tá? O firewall, ele impede que pacotes de dados entrem ou saiam da rede. O proxy, ele vai verificar se você pode ou não acessar aquele site, tá? O proxy, ele é focado para acesso a endereços eletrônicos, tá beleza? Acesso a servidores web, tá ok? Beleza, então. Vamos para a nossa última questão, né? Para a gente fechar aqui, né? Uma questão de Excel da banca, do Instituto OCP, tá beleza? Para a gente fechar e finalizar essa aula aqui que já deu o nosso tempo. Olha só, um funcionário do ITEP, tá beleza? Necessita entregar para o seu colega de trabalho uma planilha no Microsoft Excel com diferentes células que precisam ser destacadas por cores. Galera, células, isso aqui, ó, que precisam ser destacadas por cores automaticamente. Tá? Isso aqui é o ponto-chave da questão. Conforme os valores contidos nelas. Tá? Então, a gente quer que as células mudem de cores conforme os seus valores. Sendo assim, esse funcionário fará o uso de qual importante recurso do Microsoft Excel? Galera, esse aqui é um recurso do Microsoft Excel que você tem que saber. Então, se a gente falou em colorir células automaticamente conforme o seu valor, se eu vou colorir uma célula automaticamente conforme o seu valor, eu vou utilizar este recurso que a gente chama de formatação condicional. Presta atenção, colorir uma célula é o quê? Formatar. Condicional é o quê? Conforme o valor dessa célula, tá certo? Então eu vou aplicar uma formatação de cor de acordo com a condição que eu estabelecer para essa célula, tá certo? E qual que é a condição? É o valor que está contido nela, tá beleza? Então, se eu vou fazer uma formatação condicional, ou seja, eu vou aplicar um formato, eu vou formatar de acordo com uma condição, tá beleza? Então, quando eu falo aqui, ó, que as células precisam ser destacadas por cores, isso é a formatação. Conforme. Formatação condicional, conformidade em conforme o que foi dito, condicional ao que foi dito, tá beleza? Então, conforme os valores contidos nelas. Então, a formatação da cor, tá? A formatação da cor vai depender do valor, tá? A condição para a formatação da cor é o valor da célula, tá beleza? Formatação condicional, tá beleza? Às vezes você poderia se confundir com formatar a tabela, mas com os outros não dá, tá beleza? O correto aqui é a formatação condicional, tá? Esse é um recurso que tá lá no Excel, tá? Ó, formatação condicional, tá? Esse é o íconezinho. E aqui, ó, a gente tem vários tipos de formatação, tá? Vários tipos. A gente pode criar regras próprias, pode limpar regras. E aí a gente tem aqui, ó, já pronto a formatação por escala de cor. Tá beleza? A gente já consegue formatar a escala de cor, tá? A gente às vezes consegue formatar... A gente consegue formatar, né, por uma cor sólida, né? Por exemplo, uma cor fixa. Ou seja, colocar a célula azul, colocar a célula toda em azul, toda em vermelho, toda em verde. A gente consegue também isso, tá? Então, a gente pode definir aqui nessas regras, tá? Uma cor sólida, tá ok? Ou então a gente pode criar uma escala de cor. Por exemplo, se o valor for igual a 10%, vermelho. Se for igual a 30%, um laranjadinho. Se for igual sei lá, 70%, aí já vira um verde. Se ficou igual a 500%, aí já vira um azul. Entendeu? Porque tudo que é azul é bom. Eu lembro o cruzeirão da galera aí, ó. Azulão, pá. Ronaldão, gordão, comprou o cruzeirão. Entendeu? Então, coisa boa. Se é azul, é bom. Então, a formatação condicional nos permite fazer esse tipo de coisa, tá? Definir regras para a gente aplicar cores a uma célula, tá certo? A gente define regras para aplicar cores a uma célula, ok? Galera, finalizando a aula aqui, né? Quem quiser ir lá no Instagram, dá um alô, dá uma crítica, uma sugestãozinha aí. Só não me xinga. Se você me xingar, eu vou te xingar de volta, tá? Não vai dar uma de Zé Ruela, não. Pode ir lá, na moralzinha, a gente troca ideia. Se você tiver dúvida, crítica, sugestão, pode ir lá conversar com o pai, que eu estou para atendê-los, tá beleza? Foi muito bom tê-los aqui nesta aula, nesta dica. Espero que você leve tudo aquilo que eu falei aqui para a sua prova e que você não erre nenhuma questão, tá certo? Então, foca nos estudos, presta atenção em como a banca cobra a questão, resolva as questões até o cu cair da bunda, tá beleza? E bora passar em concurso público, bora ser aprovado, tá beleza? Tudo nosso e nada deles. Até mais!